Olá pessoal, hoje vamos falar sobre educação popular em saúde. A ideia de educação popular em saúde é uma inspiração da teoria de Paulo Freire, da teoria freiriana, inicialmente desenvolvida pelo Paulo Freire para a alfabetização de pessoas adultas em ambientes rurais, em ambientes afastados. E a ideia da educação popular, ela é um encontro entre saberes e conhecimentos existentes já na pessoa ou na população e aproximando a pessoa que educa de quem é educado. Isso significa reconhecer que todas as pessoas já sabem algo quando você quer trazer um conhecimento. E você parte do conhecimento já existente na pessoa para construir um novo conhecimento ou para compartilhar algum conhecimento. E acho que é importante a gente compreender esse conceito, porque isso também justifica por que vem para o setor saúde essa discussão. Então, a educação popular, ela, primeiramente, que é importante destacar o que ela não é. A educação popular não é uma educação informal para pessoas pobres ou pessoas sem escolaridade formal. Muitas vezes a discussão de educação popular parece educação para o povo, em um sentido pejorativo da palavra. Na realidade, a ideia de ser popular, ela é uma concepção política de ser popular. Popular no sentido de que ela é acessível, no sentido de que ela é respeitosa em relação ao conhecimento já existente. E a ideia é que nós façamos uma construção coletiva de saberes e, em alguma medida, fazer uma certa supressão de hierarquia entre os lados de quem ensina e de quem aprende. Essa discussão de educação popular, ela não se aplica somente à saúde, ela existe em currículos de ensino fundamental e médio, existe em currículos de graduação. No caso particular, a gente está falando de um contexto da saúde que reconhece historicamente uma certa diferenciação entre os serviços de saúde, os profissionais de saúde e os usuários dos serviços de saúde. Por isso que essa discussão ela se aproxima do setor saúde, para tentar reduzir o afastamento entre essas duas linguagens e entre esses dois saberes. E a ideia da educação popular, ela é uma estratégia de construção da participação popular. Pense que se vocês todos estão discutindo o setor saúde agora, nesse momento, numa disciplina de saúde coletiva, e não tinham nenhum conhecimento, nenhuma linguagem para falar sobre isso, a chance é grande que vocês participassem menos por uma certa sensação de menor conhecimento. Mas ao compreender que muito do que o setor saúde tem vocês já vivenciaram, ou alguém da sua família já vivenciou, você já presenciou no jornal, na televisão, em algum espaço, isso coloca num outro lugar. É como você dar nome para algo que você já tinha experiência, só talvez não tivesse a clareza de poder pensar dessa maneira. E aí o elemento fundamental da educação popular é ter como ponto de partida o saber anterior da pessoa que está sendo acolhida, a pessoa que a gente chamaria do educando, né? Partindo desse mesmo exemplo que eu disse do que já está sendo como experiência prévia. E a ideia da educação popular não é levar conhecimento, mas sim problematizar situações para que essa problematização leve a uma construção de conhecimentos. Quais são as características que a educação popular traz para o setor da saúde e que o setor da saúde, principalmente quando começa a se aproximar mais das comunidades, começa a estar mais inserido dentro dos contextos populares, agrega. Uma das coisas é superar o biologicismo. O biologicismo é o discurso particular dos profissionais da saúde de falar sempre em termos de anatomia e fisiologia, e que isso, de alguma maneira, seja a linguagem predominante mais importante. Então, um paciente vem para falar com você sobre a questão de ter pressão alta, que talvez ele reconheça, ele sabe, inclusive, o seu tratamento, mas se você vai falar sobre endotélio, sei lá, estatinas, mediadores histoquímicos, você vai usar uma linguagem que ela pode ser correta
para a relação com os profissionais da saúde, mas ela não se relaciona com o saber estar colocado. E aí, de novo, não é você fazer uma simplificação. Muitas destas considerações já estão colocadas na experiência do usuário. Então, essa é a relação que nós precisamos pensar. Além disso, o autoritarismo dos profissionais, porque o profissional que está numa relação hierarquicamente diferente, ele pode muitas vezes impor a sua percepção, ou inclusive o seu desejo terapêutico sobre o paciente, obrigando o tratamento de maneira indireta ou subentendida. E o desprezo pelas iniciativas dos usuários em relação a compor soluções. Muitas vezes os usuários têm maneiras de gerenciar o seu adoecimento, e se nós partimos do princípio que essa relação ela é respeitosa, por quê? Porque a vida do usuário é dele e não é do profissional da saúde, nós podemos tentar compor a necessidade do usuário com as suas estratégias e colaborar para isso e não desfazer isso, né? Então essa é uma iniciativa. E em que momento que nós temos a maior presença da educação popular e saúde? É quando nós institucionalizamos o Programa Saúde da Família e, posteriormente, a Estratégia Saúde da Família. E aí, nessa condição, o profissional da saúde ele é colocado de maneira muito orgânica dentro dos contextos e da dinâmica social dos usuários. Você tem uma unidade de saúde dentro de uma comunidade, e particularmente no caso brasileiro, as comunidades mais vulneráveis ou com maior distanciamento social e econômico entre as populações. Isso faz com que você conviva mais como profissional e como serviço de saúde com a população, e os profissionais começam a ter um certo senso crítico em relação à capacidade terapêutica, à capacidade clínica que o modelo tradicional tinha. E aí você acaba associando intrinsecamente educação popular de saúde com atenção primária à saúde. E quais são os princípios da educação popular em saúde? Esses princípios eles foram enunciados há muito tempo por Paulo Freire, então eles acabam sendo incorporados em alguma medida para várias áreas, não somente na saúde, mas no caso da saúde, que está sendo aproximada da atenção primária, você está falando de contextos muito mais culturais e econômicos, e particularmente de maior vulnerabilidade. Daí você tem alguns princípios que são saber ouvir, ou seja, a principal questão é que você acolha o que o usuário precisa, o que ele deseja, ou também o que ele sabe, desmontar a visão mágica, porque muitas vezes a opinião do profissional da saúde, ou mesmo uma certa consideração que o profissional da saúde faça, é entendido como a certeza. Os usuários têm uma certa necessidade de colocar o que querem, mas ao mesmo tempo tem o receio de colocar isso, por quê? Porque a visão com o profissional da saúde é de uma relação, por isso que a ideia da visão mágica, né, de que o profissional da saúde deve saber tudo sobre ele. Pensem que isso não se aplica exatamente ou exclusivamente à área da saúde. Numa área educacional, a mesma coisa. Existe a crença de que o professor deve ter a completa convicção sobre o que acontece. E se você não está satisfeito, não está sendo produtivo no seu processo de aprendizado, é porque talvez você não entendeu. Então, era necessário fazer isso para que a autonomia dos usuários fosse mais considerada e mesmo desenvolvida. A noção de aprender e estar com o outro, para que não tenha um elitismo, no caso do profissional de saúde, geralmente um elitismo intelectual, né? Ou o contrário, um basisismo, ou seja, eu vou achar que então tudo que é popular é melhor, né? Nem um extremo nem o outro, né? Se a relação tem um grau de igualdade, o maior problema é nós mantermos a noção hierárquica. Ah, então o profissional está sempre certo? Não. Mas então o usuário está sempre certo? Não. Na realidade o profissional traz um conhecimento técnico-científico, o usuário traz uma necessidade. O profissional sabe sobre a ciência clínica, ou sobre o contexto do sistema de saúde, e o usuário sabe sobre a sua vida e o seu contexto social e cultural. E é essa interface que produz um processo, vamos dizer assim, mais ajustado terapeuticamente. A ideia de assumir a ingenuidade dos educandos, porque na hora que você começa a fazer esse processo
e o usuário passa por uma questão que é chamada de empoderamento, ele se sente mais confortável para se colocar, ele invariavelmente ele vai fazer perguntas ou expor necessidades que vão parecer inclusive é, equivocadas excessivamente, né? E daí o cuidado é, o usuário não está fazendo isso porque ele tem uma limitação de compreensão, porque tem efetivamente um desconhecimento daquilo, né? Ou um desejo diferente. Quando um exemplo bastante claro é as pessoas serem convencidas de que devem parar de fumar tabaco, por exemplo, e o usuário não para. Se eu não trabalho na perspectiva de educação popular, eu vou continuar explicando para a pessoa, olha como o cigarro faz mal. E se a pessoa continua fumando, nós mudamos linguagens e tentamos fazer um mecanismo cada vez mais simplificado, porque acho que as pessoas não entendem bem. Eu vou explicar que o pulmão é como uma bexiga, a bexiga faz um furo. Essas linguagens infantilizadas não é isso. A pessoa pode simplesmente declarar: eu gostaria de não ter um adoecimento, mas ao mesmo tempo eu tenho muita vontade de manter esse vício. A gente não pode discutir sobre isso. Entendo que para chegar a esse grau, existe um grau de autorização para que o projeto terapêutico seja construído coletivamente. Por isso que não é também todo o contexto que aceita bem a discussão de educação popular. A atenção primária ela exige um pouco mais isso. E viver pacientemente e impaciente, ou seja, não presumir que está tudo adequado na perspectiva do setor saúde ou do sistema de saúde, eh, e sempre conferir e checando com o usuário. Porque em alguma medida, que eu vou usar a mesma analogia para um processo pedagógico, você está fazendo um processo relacional. Então, o profissional da saúde, ele está se relacionando com o usuário para poder oferecer cuidado. Um professor ele está se relacionando com os alunos para oferecer conhecimento. Então, eh, no momento que o profissional da saúde entende que ele já sabe sobre o que o usuário necessita, ele evita de ter novos questionamentos e a tendência é que esse ciclo se interrompa. Então, a ideia é que isso seja um processo contínuo de aproximação e reaproximação com os usuários. E aí nós temos uma estratégia contemporânea mais estruturada de educação popular, que são as redes de apoio social em saúde, que elas se inspiraram principalmente em um sociólogo, Victor Valla, que nos anos 1970 estava no Brasil, que traz a ideia de apoio social como a construção de relações e ligações entre as pessoas. E aí você tem uma relação com os serviços de saúde, mas também tem outras dimensões da vida pertencentes do cuidado em saúde. Por exemplo, alguns que chamados colaboradores naturais, como a família, alguns grupos informais, grupos de autoajuda, grupos de apoio, enfim, e alguns grupos mais organizados, como aqueles talvez até institucionalizados por entidades religiosas e tudo mais. Isso vai formando uma rede de apoio e proteção. Por que essas redes de apoio social são importantes? Porque principalmente a gente falando próximo da população, na saúde pública, na atenção primária, uma parte do adoecimento se resolve com medicamentos e intervenções cirúrgicas e presenças e consultas do serviço de saúde, mas uma boa parte é resolvida e manejada no contexto do dia a dia, nas relações interpessoais, nas redes sociais pessoalmente que eu encontro. Né? Aqui ao lado nós temos um logotipo que é o Prêmio Victor Valla, que ele promove iniciativas de educação popular, então ele existe até hoje, uma premiação anual que ocorre, e aí as redes de apoio social, elas reforçam que o adoecimento tem características sociais, políticas e coletivas. Por isso que se eu reforço a participação das pessoas em torno de uma agregação social, eu tendo a melhorar as condições de saúde daquele grupo, daquela comunidade. E algumas das características aqui listadas, que é dar visibilidade a práticas solidárias em saúde, práticas do dia a dia, da vizinha que ajuda, do familiar que visita para colaborar no processo de cuidado, favorecer, incentivar os espaços familiares, a vizinhança, grupos religiosos, entender que os movimentos sociais também não ficam restritos só àquela luta política. Então, por exemplo, quando eu for falar do movimento feminista, tem a defesa da mulher, mas também tem a defesa de outros direitos mais, vamos dizer, paralelos
em relação a isso, como direito à sexualidade, é, direito a exercício da feminilidade, por exemplo, mesmo numa relação de casamento heterossexual. Entendo que tem uma série de possibilidades que você acaba institucionalizando. Dar algum grau de valorização para as práticas informais da comunidade, que acabam sendo muitas vezes manejadoras do adoecimento coletivo, e estruturar cuidados e tratamentos para problemas que não chegam até o serviço de saúde. Muitas pessoas, se você observar, elas não buscam diretamente o serviço de saúde, algumas por receio, algumas entendem que isso é resolvido de outro espaço. Então, é mais legítimo que o sistema de saúde incorpore isso para reconhecer que isso está em algum lugar e que se em algum momento for necessário fazer a intervenção, do que evitar e suprimir, dizer isso não existe, isso não deveria acontecer e todo mundo deveria ir para o serviço de saúde. Não é realista dessa maneira. Espero que tenha ficado claro para vocês e nos vemos na próxima aula.